Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Eu quero falar sobre Jó. Nós chegamos em Jó, nós estamos todo domingo ministrando um livro da Bíblia na sequência. Nós chegamos em Jó. E a história de Jó todo mundo sabe, ele perdeu tanta coisa. O Senhor permitiu que Satanás tirasse coisas dele, mas permitiu que ele não tirasse a vida. Porque Satanás disse que ele servia porque ele tinha algo de benefício que Deus dava a ele, por isso ele o servia. E então, Deus permitiu para mostrar que o coração de Jó tinha outras atitudes, não somente olhando para as coisas que Deus lhe deu. E então os irmãos sabem da história, o que ele perde filhos, ele perde dinheiro, ele perde, em outras palavras, a sua própria dignidade, a sua saúde. Mas tem algo que Deus queria trabalhar na vida de Jó, que às vezes pode passar desapercebido diante de nós. E existem áreas na sua vida e na minha que Deus quer trabalhar, mas que nós às vezes nós não aceitamos, ou nós não entendemos, ou nós não queremos aceitar, mas que Deus quer trabalhar na nossa vida. E Deus é Deus, a questão é que nós não deixamos que Deus faça tudo na nossa vida, porque nós começamos a questionar: Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? Oh Deus, eu que faço tanto, eu que fiz tanto, por que isso acontece na minha vida? Preste atenção, deixe Deus ser Deus na sua vida, deixe Deus governar a sua vida, deixe Deus ter a última palavra na sua vida, deixe Deus te conduzir a um propósito que é maior, deixe Ele ser aquele que governe a sua vida. Não queira colocar a mão aonde é Deus quem coloca. É Ele quem indica, é Ele quem sinaliza. Deixa Deus te levar a um propósito que é maior, amém? Mas nós não aceitamos muitas vezes Deus ser Deus. Nós questionamos tudo que Deus faz. Por que Deus? Para que Deus? Não Deus, deixa Deus ser Deus. Nós não permitimos Deus ser Deus. E aí eu quero começar lendo o versículo 1 de Jó capítulo 1, se você puder acompanhar na sua Bíblia. A Bíblia diz o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E a Bíblia diz: homem íntegro e reto e temente a Deus, e que se desviava do mal. É assim que começa então a vida de Jó. A Bíblia narra que, então, um homem justo, um homem que se desviava do mal, um homem que guardava o seu coração. Mas o interessante é que quando você vê só essa passagem, nós temos uma noção de Jó. Mas quando nós lemos o Novo Testamento, lá em Tiago capítulo 5, a Bíblia fala algo sobre Jó. E é muito interessante que a Bíblia diz, abre a sua Bíblia lá em Tiago capítulo 5, versículo 11. Olha o que a Bíblia diz: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. A Bíblia diz o seguinte: olha para o fim de Jó, olha o que aconteceu com Jó no final. A Bíblia não diz olha o início de Jó, a Bíblia diz olha para o fim. Mas que interessante, como que nós começamos aqui o início de Jó? Homem íntegro, temente a Deus. Mas engraçado que Deus não mandou que nós olhássemos isso. Deus mandou que nós olhássemos o fim. Ué, mas por que será? E aí eu vou começar falando aqui, para talvez quebrar muito paradigmas na nossa mente. Porque nós achamos então Jó extremamente sofreu, padeceu de tanta coisa, um homem que não ficava reclamando, um homem que foi restaurado no fim. Nós não falamos algumas situações negativas de Jó, mas eu quero te falar uma situação negativa dele. Ele tinha um senso de justiça próprio muito alto. Eu sou bom, olha, eu me desvio do mal.
Olha, eu sou muito bom. E quando nós temos esse pensamento que nós somos bons, nós não aceitamos quando Deus quer tratar algo na nossa vida, porque nós nos armamos. Senhor, eu que sou tão bom, isso está acontecendo na minha vida? Eu que sou tão bom em tal coisa, isso acontece na minha vida. Eu que sou dizimista, como que isso acontece na minha vida? Eu que congrega tanto tempo na videira, desde a fundação em 1918, e isso acontece na minha vida. O senso de justiça é como se fosse uma barganha com Deus. Eu sou bom, Deus tem que me dar boas coisas. Eu sou justo, Deus tem que me dar boas coisas. Presta atenção, isso não é condição para você receber as coisas de Deus. A condição é porque Cristo morreu na cruz do Calvário e nós temos recebido graciosamente todas as coisas de Deus. É porque Jesus habita em mim. Não é uma condição minha de ser bonzinho, mas há uma religiosidade no nosso meio que se eu for bonzinho eu ganho mais coisas do papai. Aí, porque se a gente começa aqui, e vamos ser honestos, primeira coisa que vem na nossa cabeça: nossa, por que Deus fez isso com Jó? Por conta dessa condição natural nossa. Nós achamos, como é que um homem tão bom aconteceu coisas tão ruins? Não é essa condição. Deus, quando for falar com você, não é uma questão de você ser bom ou ser ruim. Deus vai falar. Para de olhar para a justiça própria. Nós achamos que nós somos condicionados. Se eu sou bom eu tenho, se eu sou mau eu não tenho. Isso é uma condição humana. Se eu faço coisas boas eu teria tudo que eu quero de Deus. Irmãos, o negócio é tão assim dentro da gente, enraizado, principalmente quando a gente é crente. Quando você jejua a semana inteira e orou, como é que você fica? Posso todas as coisas agora. Mas presta atenção, você pode todas as coisas, porque a Bíblia continua dizendo lá em Filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é no seu jejum. Você não pode todas as coisas na sua oração. Você não pode todas as coisas porque você é bonzinho. Você pode todas as coisas, é nele. Não é na sua justiça própria. Mas nós achamos que nós podemos todas as coisas quando nós somos bonzinhos. Quando eu não briguei com a minha esposa durante a semana. Quando eu não fiquei irado no trânsito e buzinei para o vizinho do trânsito. E não fiz outras coisas além de só ficar bravo e xingar e abaixar o vidro e indicar alguma coisa para ele com as mãos. Eu quero te falar, nós podemos todas as coisas. É porque Cristo habita em mim e habita em você, meu irmão. Não é essa condição humana e natural. Nós servimos a Deus não é com medo de não receber ou receber algo de Deus. É porque nós amamos a Deus. Essa é uma condição. Eu amo a Deus. Se Ele me der, continua amando a Deus. Se Ele não me der, continua amando a Deus. Se Ele faz, eu continuo amando a Deus. Se Ele não faz, continuo amando a Deus do mesmo jeito. Se Ele fechou a porta, continuo amando a Deus do mesmo jeito. Se Ele fechou a porta, continuo amando a Deus. Mas nós não deixamos de ser o Deus. Nós queremos então nas minhas atitudes receber algo a mais ou a menos de Deus. Vou perguntar e seja honesto. Quantas vezes você já orou: Deus, por que tal coisa está acontecendo comigo, Senhor? Eu sou tão fiel. Levante a sua mão em nome de Jesus aqui. Levanta em nome de Jesus. Continua levantando em nome de Jesus. Fica com a mão levantada, agora olha para o lado. Para você ver que a condição nossa ainda é natural. Se eu posso alguma coisa na graça de Deus, é olhando para Deus. Não é no que eu fiz. Isso se chama justiça própria. E eu vou te falar, você sabe o que significa justiça própria diante de Deus? Abre lá comigo Isaías capítulo 64. Olha o que a Bíblia diz no versículo 6. Como que Deus olha para a nossa justiça? Hoje Ele olha a justiça em Cristo Jesus. Mas olha só como que é o olhar sem Jesus. Olha só. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha. Sabe o que significa trapo de imundícia, irmãos? Naquela época, eu esqueci de novo a bendita da palavra. Absorvente. É porque só vem aquela outra palavra antiga. Mods. Não era? Não, é sério, não é a mesma palavra, não é? Mas então,
absorvente. Aí então, não havia absorvente. O que as mulheres faziam? Elas pegavam tiras de pano, emendavam uma na outra, e elas usavam para retirar aquele sangue que escorria, e depois elas jogavam fora esses panos. A Bíblia diz que a justiça do homem é como esse trapo imundo de sangue sujo. É assim que Deus olha quando nós olhamos para a nossa justiça própria, porque eu sou merecedor de algo. É assim que Deus olha. Você não entendeu, meu filho? Não é por você, porque a sua justiça para mim é como esse trapo imundo de sangue que é jogado fora. Eu quero te falar, é de um sangue precioso, maior do que todas as coisas, que é do meu filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz no Calvário por você. É isso que eu olho para você quando eu olho na sua vida, meu filho. Eu não olho para a sua justiça, o quanto você é bom, o quanto você é isso, aquilo, outro. Eu olho para Jesus que habita no seu coração. É essa que é a justiça de Deus. Eu posso ouvir só um amém, só para eu ter certeza que nós estamos aqui? Mas como que nós homens, nós nos comportamos? Se você fizer certo, meu filho, você vai ter isso do papai. Se você fizer errado, você não vai ter isso do papai. Eu concordo com a questão da disciplina, eu concordo com uma série de coisas, mas nós, irmãos, não entendemos a graça. Nós ainda vivemos muito ainda baseados na lei. Nós cobramos com base na lei, nós vivemos com base na lei, nós não deixamos que o Espírito flua no nosso coração com atitudes, com percepções. Quer ver uma outra coisa? Não, eu sou muito trabalhador, eu vou prosperar nesse país. Aí você fica indignado quando você vê um preguiçoso prosperando mais do que você nesse país. É verdade? Vamos ser honestos, irmãos, eu estou pregando aqui. É verdade ou não é? Como é que você fica quando alguém prospera? Que absurdo, o cara é preguiçoso, acorda meio-dia, tem mais dinheiro do que eu. Trabalha 2 horas por dia, uma vez por semana, ganha $8.000. Oh, Jesus, vontade de dar uma surra em vocês aqui agora. Vocês não acordam cedo, não. Mas, presta atenção. Mas o nosso senso de justiça é como? Como, Senhor? Eu que trabalho tanto nesse país, as coisas são mais difíceis para mim. Eu que estou tanto tempo e nada... Porque você ainda vive com base na justiça. Você fez, você recebe. Você não fez, você não recebe. Quero te falar, irmãos. Com Jesus, às vezes, sabe como é que é? Uns vão trabalhar no campo meio período. Vai ganhar o mesmo tanto daquele que trabalhou 1 hora, 2 horas. E isso é graça. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus governar. Deixa o Senhor e deixa o irmão prestar contas diante de Deus. Nós queremos ser juiz na vida dos irmãos. É verdade ou não é? Irmãos, eu vou te falar. Irmãos, eu tenho até medo se alguns irmãos aqui, até a minha pessoa, se Deus... Vou deixar você governar tudo durante 1 hora. O que a gente ia fazer? Fulano, esse aqui? Não, pode mandar para lá. Risca do livro da vida. Mentiroso, malandro, safado. Acaba com isso aqui logo. Irmãos, nós somos cheios de justiça. Nós queremos lidar com as pessoas nessa base da troca. Se é bonzinho, a gente fica. Como é que a gente fica com a pessoa boazinha? Tadinho, não merecia isso. Ao invés de acontecer com aquele miserável lá, acontece com esse aqui que é bonzinho. Irmão, você não fala isso, mas dentro de você surge esse sentimento. Isso é o sentimento de justiça própria. E o que Deus fala do sentimento de justiça própria? É como trapo de imundície. É feio, fede, não tem valor nenhum e se joga fora no final. Eita, Jeová, nem se pedir amém. E os irmãos que estão nos visitando, eu amo os irmãos, creem nisso. Mas eu preciso ser honesto com a palavra de Deus. E qual que foi o problema de Jó? No versículo 1. Jó, muito correto, muito íntegro, homem direito, se afasta do mal. Aí depois, irmão, você começa a entrar numa crise quando você continua lendo. Mas para aí, mas esse homem tão bom perde tudo. Porque é assim que nós olhamos. Deus não olha com esses valores. Deus vai trabalhar com todos nós, com o pecador e com aquele que se acha muito santo. É necessário que Deus trabalhe. Por isso Deus começa dizendo: não olhe o início de Jó, mas olhe o fim. Porque se a gente olhar o início de Jó, como é que foi o início de Jó? Que maravilha! É esse o homem que eu quero ser. Mas Deus fala, olha o fim dele. E aí depois a gente vai chegar no fim dele, para você ver como que ele foi transformado,
Como que Deus trabalhou? Só que eu poderia falar aqui dias do que aconteceu sobre Jó, mas eu quero falar de 4 momentos, de 4 encontros, de 4 pessoas que chegaram na vida de Jó. 3 deles não ajudaram em nada, um deles foi da parte de Deus. E aí eu quero falar que nesse processo de não ter essa questão da justiça própria e ser transformado diante de Deus, nós vamos ter esses 4 encontros na nossa vida. Os irmãos querem saber quais são esses encontros? Querem mesmo? Então vamos lá. Quero começar então com o primeiro encontro de Jó, de pessoas que se compadeceram dele. E é um primeiro amigo que se chama Elifaz. A Bíblia diz agora o seguinte: lembra-te agora, Jó capítulo 4, versículo 7. A Bíblia diz: lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam o mesmo. Ele está querendo dizer que o que ele está passando é por conta de pecado. Isso significa a voz da experiência. Deixa eu te contar aqui. Esse amigo, se eu puder comparar, ele compara como se fosse a voz da experiência. Você já viu aquela pessoa que sabe tudo? Você vai falar alguma coisa, a pessoa ela vai saber, ela vai dar uma opinião, ela tem que professorar o tempo inteiro. Então às vezes as pessoas pegam, não, porque na minha época era diferente. Porque na mina época eu não fazia assim, porque na época dos meus filhos, ou porque os meus filhos foram tratados. Não, irmãos, essa história não me pega não, deixa eu te contar. E aí vai aparecer esses amigos que vêm com essa voz da experiência, mas é o seguinte, é aquela voz que fala assim: o que você está passando é porque você está pecando. Vamos supor que você perdeu o seu dinheiro. O que vem essa voz da experiência desse amigo? Você não está dizimando, por isso que Deus está pesando a mão sobre você. Te dar um outro exemplo. Você está doente. Aí a pessoa que é essa voz da experiência, das coisas do passado, o Senhor levou sobre si toda enfermidade. Se você está doente é porque tem pecado não confessado dentro do seu coração. Essa voz da experiência pega as coisas antigas e estabelece como regra. Eu quero te falar, Deus não se limita em regras. Deus, quando quer trabalhar na vida de alguém, regras, irmãos, diante de Deus não são estabelecidas. Princípios são estabelecidos, mas as regras, eu vou te falar, irmãos, Deus falava através de uma sarça ardente. Hoje não fala mais. Mas a experiência lá de trás fala, não, Deus fala ainda. Deus fala, irmãos, mas Deus também fala com um rapaz lá do Goiás, para a igreja. Não estou pegando fogo aqui, irmão, estou falando da parte de Deus para você. Mas a experiência não, porque é assim que Deus faz. Presta atenção, não coloque Deus dentro de uma caixa de sapato. Deixe Deus governar a sua vida. Mas os amigos, às vezes, chegam com experiências e paradigmas antigos. Porque na minha época que tinha mover de Deus, porque os meus jovens é que tinham mover de Deus, porque na minha época, quando tocava o louvor, as pessoas eram arrebatadas e oravam em línguas. Tá bom, Deus continuou movendo, deixa Deus mover. Mas esse amigo só quer te lembrar das coisas lá do passado, das experiências dele. Deixa eu te contar, irmãos, as minhas experiências são ótimas, eu gosto de ouvir as experiências dos irmãos, mas experiências novas devem acontecer. Tem gente que só vive do passado, tem gente que não olha para frente para as experiências novas, tem gente que não caminha com as experiências novas, só vive das experiências passadas, dos feitos passados. E aí, irmãos, é um grande perigo, porque nós queremos impregnar as nossas experiências na vida dos nossos filhos. Deixa os nossos filhos crescerem, eles terão as experiências deles. Deixe que eles amadureçam nas experiências deles. Mas não, nós não queremos aceitar, porque na minha época era diferente. Esse é o tipo de amigo que fica perto. É aquele que só fala do passado, das coisas que passaram, das experiências boas ou ruins do passado. Presta atenção, é hoje para frente. Senhor Deus, te louvo pelas experiências, te louvo pelos referenciais, mas eu quero olhar para Jesus. Aí, irmãos, quando nós colocamos o paralelo de como começou Jó, cheio de justiça própria, achando que era bom, e Deus mandando nós olharmos lá em Tiago capítulo 5, versículo 11, que nós devemos olhar o final de Jó. Então tem um processo para chegar no final, e esse processo você vai ter um encontro com pessoas que só querem falar das experiências passadas.
Quem disse que a sua experiência é a correta? E quem disse que a sua experiência tem que passar por todo mundo? Presta atenção, cada um vai ter a sua experiência. Você pode contar a sua. Fala, olha, essa foi a minha experiência. Não quer dizer que seja necessariamente a sua. Glória a Deus. Os irmãos estão comigo? Então nós teremos esse encontro de Jó cheio de justiça própria e Jó transformado. Tem esse homem que a gente vai encontrar, que é esse primeiro amigo que eu disse, que se chama Elifaz. Segundo amigo que nessa trajetória Jó encontra, chama Bildade. A Bíblia diz lá em Jó capítulo 8, versículos 8 ao 11: pois eu te peço, pergunta agora as gerações passadas, e prepara-te para inquirição de seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinarão eles, e não te falarão, e do seu coração não tirarão palavras? Porventura cresce o junco sem lodo, ou cresce a espadana sem água? Espadana. Irmãos, esse é o segundo amigo que nós teremos. Aquele que só quer mostrar a tradição das coisas. Você sabe uma coisa mais difícil do ser humano? É se livrar de tradição. Quer ver uma coisa? Quantos aqui vieram católicos? Quantos aqui espíritas? Quantos aqui de outra denominação religiosa, Assembleia de Deus, Batista, outras? Você sabe a coisa mais difícil do ser humano? Mudar as tradições que ele aprendeu. Sabe por quê? As tradições são fortes demais. Ele fala assim para mim: pastor, eu não vou deixar o catolicismo, eu não vou deixar a minha estrutura, porque essa é uma tradição na minha família e eu não quero perdê-la. Presta atenção, existem algumas tradições que são boas, mas tradição que está querendo colocar você numa forma, presta atenção, cuidado com elas. Quer ver? Eu vou te dar um outro exemplo. Quantos são da época que pega o cartão de visita e dobra a pontinha do cartão de visita para dar para alguém? Sério? Levanta a mão. Ok. Você já fez isso? Aí, por que dobra? Um dia eu perguntei para uma pessoa: ué, não sei. Todo mundo dobra o cartão, e aí eu dobro também. Eu falei: por quê? Ué, porque é uma tradição que eu vi. Um outro dia, os irmãos sabem que eu sou de Goiás, né? Uma irmã lá na Califórnia foi fazer um frango com piqui. Nossa, irmãos, eu orei até em línguas na hora. Foi um negócio. Os irmãos que não sabem o que é piqui, depois você faz uma pesquisa na internet. Aí ela pegou o frango e ela pegava a coxa e cortava a coxa. Ela fazia um corte no meio da coxa. Aí eu cheguei na panela, e uma coisa que eu gosto de ver é a pessoa quando vai cozinhar. Eu gosto de ver. Aí eu cheguei na panela, eu vi aqueles cortes no frango no meio, e falei: irmã, nossa, está cheiroso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: por que você corta o frango no meio? Ela olhou para mim, tipo assim: pastor, não sei. Estou te contando, não estou exagerando não. E ela falou assim para mim: a minha mãe fazia, então eu faço. A tradição é uma coisa perigosa. O que esse amigo daqui de Jó veio apresentar para ele? Continue nas tradições, não mude essas tradições, porque talvez se você está querendo mudar as tradições, é onde a mão está sendo pesada por você, em você. Presta atenção, as tradições são boas, algumas delas, mas elas não podem determinar o que Deus vai derramar na sua vida, irmãos. Presta atenção, essa mudança na vida de Jó, talvez é porque às vezes ele tinha essa tradição que não parava, não prestava atenção. Sabe aquela coisa mecânica, por que você faz e já não olha para Deus? Por que você faz tal coisa? Não sei. São tradições, e é difícil as pessoas se libertarem, sabe de quê? Tradições. Por que você faz isso? Não sei, pastor. Quero te falar, a transformação para chegar no final onde eu quero aqui com Jó, e o que eu vou te falar, é necessário muitas vezes você ter que quebrar tradições mecânicas na sua vida. Mas às vezes nós não queremos aceitar isso. Pastor, eu aprendi assim. Eu estou perdendo tanto se eu não receber dessa... Porque as tradições, irmãos, a tradição está se tornando mais importante do que uma intimidade com Deus.
A tradição é tão assim que é o seguinte, vou te contar como é que é a tradição. Ah, pastor, isso tem no catolicismo, não tem aqui. Eu vou te provar que tem aqui. Olha só, você não consegue chegar, muitas vezes, por conta da sua tradição, você não ora em línguas. Aí você tem que ser embalado com louvor. Aí o louvor começa. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis. Aí o negócio está embalando aqui dentro. Aí você não ora em línguas ainda não. Oh Deus, eu quero orar. E aí vai, né, agora, porque aí agora se cantar ao único, aí a coisa vai, pô, agora vai. Ao único, que é de, no meio da música o negócio começa a orar em línguas. Olha só. Você acha que você tem que ser movido por um ambiente que tem que gerar, você não consegue. Às vezes está dirigindo um carro e ora em línguas, porque a tradição não te permite. Porque o velho hábito não permite. E Deus está está querendo quebrar coisas, esses paradigmas na sua mente, para você experimentar o que Jó experimentou no final. Quebrar esses paradigmas, esses processos, essa maneira de viver o cristianismo, essa religiosidade que está prendendo a gente. Presta atenção, o Senhor te libertou para fluir na presença dEle. Sabe, irmãos, eu estou na fila do banco e, irmãos, eu quero ver crente nesse nível. Está na fila lá do Bank of America, estou fazendo até uma propaganda aqui. Levanta a mão lá. Adoramos o Cordeiro. Ah, porque na fila do banco não pode orar. Ah, eu quero saber, eu quero louvar o meu Deus e orar em línguas aqui na presença de Deus. E eu quero fluir, mas as tradições não nos permitem isso. A religiosidade, o mecanismo das igrejas não permitem isso. O Senhor te libertou para fluir no Espírito, ser guiado pelo Espírito, falar da parte de Deus em nome do Senhor Jesus. Fui renovar minha carteira essa semana, e o cara lá me atendeu tão bem, irmãos, assim, eu não sei se ele me atendeu tão bem, ou se era Deus falando mesmo comigo. Eu olhei para ele e falei, Deus vai te levantar como supervisor disso aqui tudo. Não sei se era mesmo da minha carne ou se era do Espírito, mas eu falei lá, e não sei se ele entendeu nada, mas eu falei. Às vezes nós nos acovardamos de falar de Deus por conta das tradições. As tradições estão prendendo as pessoas de fluir em Deus. Presta atenção, Deus está querendo quebrar hoje, em nome do Senhor Jesus, paradigmas, tradições para você fluir no Espírito e em Cristo Jesus, liberar palavras de vida, chegar nas pessoas, liberar a palavra de conhecimento, orar pelos enfermos, orar pelos necessitados, fluir no Espírito. Amém, irmãos? Amém, pelo amor de Deus. Sabe, então flua no Espírito, quebre paradigmas na sua vida. Esse é um amigo que quis sustentar as tradições. Presta atenção, quebre paradigmas. Deus está querendo te levar a novos níveis, experiências sobrenaturais. Por que eu não posso chegar aqui no culto e um dia não pregar a palavra, só louvar a Deus? Ah, porque os paradigmas é inaceitável isso, pastor. Uma vez nós fizemos isso. Lá na escola, chegou num culto que se eu pregasse eu atrapalhava. Sabe aquele ambiente? Fica calado, Márcio, para você não atrapalhar nada. Falei, mas espera aí, mas na liturgia eu tenho que pregar. E foi o culto inteiro. Mas nós devemos ser guiados pelo Espírito. Não deixe que as tradições impeça o mover de Deus e impeça as convicções que Deus colocou no seu coração. Deus às vezes colocou convicções diferentes da minha, mas experimente do fluir do Espírito Santo de Deus na sua vida, em nome de Jesus, amém? Amém. Esse é o segundo amigo. Terceiro amigo que aparece na vida de Jó, chama Zofar. A Bíblia diz lá em Jó capítulo 11, versículos 13 e 15. Se tu preparares o teu coração, olha as regras, olha a regra como é que funciona. E estenderes as tuas mãos para eles, se há iniquidade na tua mão, lança para longe de ti, e não a deixes habitar a injustiça nas tuas tendas. Olha só agora, aparece um terceiro amigo chamado Zofar, é o amigo legalista. Faz isso que você recebe isso de Deus.
dá isso que Deus te dá em dobro. Faça. Esse é o legalismo que as pessoas não soltam na igreja. Quando nós falamos de dinheiro, é um negócio que choca, porque uma coisa eu creio verdadeiramente, sem um pingo de medo do que eu vou falar, irmãos. Você não é abençoado mais ou menos se você trouxer o seu dízimo. Você já é abençoado, eu creio nisso. Mas o legalismo, não. Você vai ser amaldiçoado se você não trouxer o dízimo. Você vai perder tudo. Irmãos, eu creio em algo que é muito maior. Eu creio que Deus já me abençoou, e não é uma questão de troca. Quando eu trago então aqui, pastor, o que eu estou fazendo? Eu acredito na semente. Isso eu acredito. Creio 100% na semente, mas não é uma condição de ser abençoado mais ou menos, mas eu creio numa semente. E quando eu trago o meu dízimo, eu estou mostrando, é por amor, não é por medo. Mas, irmãos, quantas vezes, deixa eu te contar, pastor passa de tudo, né? Eu me lembro uma vez, um irmão não conseguiu vir no culto. Irmãos, o homem ficou doido. Porque ele falou, pastor, se eu não devolver meu dízimo, eu vou bater meu carro e vou perder meu emprego. Eu falei, mano, não é assim não. Pastor, eu tenho que ir, porque se não for desse jeito. Olha o legalismo que prende ele. Olha o legalismo que prende. Olha a estrutura rígida. E eu vou te falar, tem muitos amigos que fazem isso conosco. Faça tal coisa para você receber mais. Faça tal coisa para você ter isso. Irmãos, presta atenção. Não é o legalismo. O Senhor morreu na cruz por graça. E é de graça. É por amor. Nós precisamos de amigos, não é que apresente mais lei, é que apresente a graça de Deus. Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, e você é liberto de toda a condenação que é sobre a sua vida. Nós precisamos é de amigos que nos apresente a graça, não é mais lei não, porque lei, irmãos, é um negócio que parecia natural nosso. Você já viu tanto que a gente fica acusado com as coisas? O tempo inteiro parece que a gente está devendo para Deus. Fez alguma coisa errada, nossa, estou mal na fita com Deus, Senhor, estou mal com o Senhor, estou até com vergonha de orar, não vou nem orar essa semana não. Não, eu não vou para o culto não, porque eu estou envergonhado com o Senhor. Presta atenção, o legalismo nos afasta de Deus, mas a graça me aproxima desse Deus maravilhoso. Sabe, irmãos, e é tão interessante, que quando nós começamos a ensinar sobre essa graça, até mesmo sobre a vida financeira, todos os irmãos começaram a trazer não só o dízimo, mas muito mais do que o dízimo, pela graça, não é pelo medo. Nossa igreja é uma igreja fiel. Poucos ainda não têm revelação, mas os irmãos são fiéis com as suas atitudes. Os irmãos dedicam a sua vida. Os irmãos, quando vão fazer alguma coisa, fazem com excelência. Vão fazer um impacto, fazem com excelência. Vão liderar as células, lideram com excelência. Por quê? Porque entendeu essa graça maravilhosa, esse amor. Não é por medo que eu sirvo a Deus. Não é por medo que você vem no culto. Não é por medo, se eu não for domingo, a minha semana vai ser problemática. Presta atenção. Deus te ama, o que você vem fazer aqui é por amor a Deus. Senhor Deus, eu vou para te louvar. Senhor Deus, eu vou para engrandecer o teu nome. Senhor Deus, apesar de ser tudo isso, fraco, miserável, mas Deus, eu olho para o Senhor que me restaura. Senhor Deus, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Senhor, eu te exalto. Mas irmãos, amigos para nos lembrar das falhas a gente tem demais, e do legalismo, mas nós precisamos de amigo que nos apresente a graça e fala, Deus te ama. Glória a Deus. O último amigo que aparece na vida de Jó chama Eliú, que ele representa a misericórdia, e é nítido a atitude de Cristo. Eu coloquei aqui vários versículos, mas eu quero só ler, está lá em Jó capítulo 32, do versículo 1 ao 9, mas eu quero ler só uma parte. A Bíblia diz, e respondeu Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, dizendo, eu sou de menos idade, e vós sois idosos, receei-me e temi de vós declarar a minha opinião. Aí ele continua dizia eu, falem os dias e a multidão dos anos e ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Os grandes não são sábios, nem os velhos entendem o que é direito. Sabe o que agora apresenta? Um amigo que fala de Deus Todo-Poderoso que habita em você. De um Deus que chega para você e fala, eu te tirei das trevas, eu te libertei.
Certa vez eu encontrei um rapaz lá na minha cidade, e aí ele ficou sabendo que eu era pastor, tinha virado pastor, e aí ele estava descendo com um livro, acho que era do Silas Malafaia, um livro que ele estava lendo, e aí ele, Márcio, não, eu fiquei sabendo que você virou pastor. Eu falei, pela graça e misericórdia de Deus, faço o que eu mais amo na minha vida. Aí ele falou, Márcio, mas eu não estou indo na igreja. Eu falei, por quê? Porque eu estou fumando, ele falou. Ele falou, mas você está fumando? Aí ele, eu estou fumando, eu fico com vergonha de chegar com aquele mau cheiro lá de cigarro. Aí eu falei, então você está deixando que o cigarro determine se você vai para a igreja ou não? Deixa eu te falar, põe o cigarro no bolso aqui e entra na igreja. Deus vai te libertar lá em nome do Senhor Jesus. Mas o que estava acontecendo com o vício dele? Estava impedindo ele de ir. Eu quero te falar, irmãos, põe no bolso. Deus vai te libertar aqui em nome do Senhor Jesus. É esse tipo de amigo, não é aquele que te condena. Que absurdo! Você ainda tem essa luta, porque esse tipo de amigo nós temos. Satanás vai colocar um monte deles para falar o que nós não temos, vai falar das nossas incapacidades, vai falar das nossas falhas, vai falar do nosso pecado, porque Satanás veio para acusar, veio para matar, e a Bíblia fala que veio para destruir. Eu quero te falar uma coisa, o Deus que eu sirvo te ama, e o que Ele precisar mudar na sua vida, Ele vai mudar. Ele vai mudar. Mas aí nós falamos, não, você está fumando? Não vá mesmo. Muitos religiosos falariam para ele, e eu estou quebrando paradigma aqui de um bocado de gente. É mesmo, não vai não. Seja liberto primeiro. Como que você vai nesse lugar? Eu quero te falar, põe um cigarrão, põe um pacote, chega com a caixa, amigão. Porque eu conheço Jesus que cura, que restaura, o Deus que anda sobre as águas. Eu conheço um Deus, irmãos, que liberta o vício. Eu conheço, irmãos, quantos irmãos estão aqui me olhando que foram libertos do vício? Quantos irmãos chegaram aqui com um pacote de maconha no bolso e Deus libertou e o cara jogou fora? Mas o religioso fala, não vá. Como você entra na casa de Deus com este cigarro no bolso? Eu falei, é lá, que você vai sair sem ele. Está entendendo o que eu quero dizer? Mas isso quebra paradigmas. Mas o religioso encontra esses três amigos, que fala do passado, que fala da lei, que fala das experiências, mas não apresenta. Agora, louvado seja Deus, alguém apresentou a misericórdia. Alguém falou da restauração. Alguém falou para o miserável que ele pode ser liberto, para o alcoólatra que ele pode ser liberto, para aquele que traiu a esposa ou o marido, que ele pode ser liberto, que vai ter o melhor casamento do mundo em nome do Senhor Jesus, que seus filhos vão olhar para esse casamento e vão se espelhar e vão falar, eu quero ter um casamento desse. Esse é o Deus que eu sirvo. Mas a acusação deixa a pessoa tão má, que ela não tem coragem de entrar. Eu não, estou tão mal. Quer ver, eu vou te provar outra coisa, o tanto que a religiosidade nossa é grande ainda. A justiça própria. Hoje é dia de ceia. Aí quem está em pecado aqui vai fazer assim na hora que passar o irmão. Olha só, se você já viu isso. Não. Ou você vai ficar com o olhinho fechado, com a mão no banco, tipo assim, você não entendeu que eu não vou pegar isso aqui hoje? Ou você fica sentado. Por quê? Porque você está em pecado. Deixa eu te falar, pastor, então eu devo tomar a ceia de forma indevida? Não. Você vai pegar o pão, você vai pegar o vinho, e você vai falar, pai, errei, eu pequei, mas eu creio que Jesus é mais poderoso do que o meu pecado, do que a minha falha, e por isso hoje, pela graça, eu tomo o teu vinho e o teu pão, e eu sou restaurado em nome do Senhor Jesus. Mas o religioso não aceita, o religioso não aceita, o religioso não aceita o perdão, o religioso não aceita a restauração, o religioso, a justiça própria pelo lado de eu posso, mas tem aquela justiça própria também do humilde não, daquele que acha que não é merecedor de nada. Eu quero te falar uma coisa, irmãos. Eu quero, como um homem de Deus, que fala diante do Senhor Jesus e que fala as coisas de Deus, nós não aceitamos o pecado, mas nós amamos o pecador. Nós não condenamos o pecador, mas você vai ser liberto do pecado que te aprisiona em nome do Senhor Jesus. Irmão, Satanás talvez está te prendendo nesse cativeiro há muito tempo.
Você está vivendo preso nas acusações. Poxa, como que eu errei com a minha família? Como que eu errei com os meus filhos? Como que eu abandonei a minha família? Como que eu traí meu marido? Como que eu traí minha esposa? E você está preso nisso. Hoje, em nome do Senhor Jesus, vai ser a ceia mais poderosa que você vai tomar na sua vida, porque Deus vai libertar você da religiosidade, da tradição. Deus vai quebrar paradigmas em nome do Senhor Jesus. Quantos creem nisso? Não, fala um amém bem forte. E agora, caminhando para o fim, que é uma outra frase que eu amo de pastor, que ele nunca acaba. O que acontece agora no final da vida de Jó? Olha que poderoso, eu vou ler alguns versículos. No último capítulo, a Bíblia diz, ele começou um homem que fugia do mal, que fugia da aparência, um homem reto. E aí a gente leu em Tiago que era necessário a gente olhar o fim da vida dele. E eu fiz questão de olhar o último capítulo de Jó. E olha o que eu descobri lá no último capítulo de Jó. Jó capítulo 42, versículo 5. A Bíblia diz: Jó reconheceu para Deus: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Pastor, que loucura! No versículo 1 parece que ele era tão perfeito, mas no versículo último, no capítulo último, ele diz o seguinte: eu conhecia só de te ouvir, eu era um religioso, preso a paradigmas, natural, mas agora eu te vejo, Jesus. Meu Deus, eu te contemplo. Talvez Deus está falando para você aqui, para mim e para você hoje. Como que você conhece a Deus? Só de ouvir? Mas hoje você vai ver Jesus operando na sua vida em nome do Senhor Jesus. Porque quando você vê, irmãos, você contempla com intimidade. Ah, pastor, mas ouvir também. Vou te provar uma coisa. Quantos tem famílias distantes aqui que moram no Brasil? Quem tem muito tempo que não vê sua família? Você fala com sua família, você ouve. Mas quando você vê sua família, você está perto dele. É ou não é? Quantos gostariam de não somente ouvir a sua família, mas de vê-los aqui? Jesus está falando para você: não é mais só ouvir, meu filho, me contempla. Olha o que mais que acontece na vida aqui. Pode subir o pessoal do violão para ter certeza que eu vou encerrar. A Bíblia diz: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Olha o que muda também na vida de Jó. Jó não olhou somente para as suas crises. Jó foi para os amigos para orar para que eles fossem abençoados. Olha a maturidade dele. Mas como que nós fazemos no meio da crise? Nós esquecemos de todo mundo e só olhamos para nós. Aí Jó muda. O que Jó faz agora? Ele já não olha mais só para ele. Ele vai orar pelos amigos. E sabe o que a Bíblia diz? E quando ele orava pelos amigos, porção dobrada de tudo que ele havia perdido foi restaurado. Isso significa o quê? Que Deus está querendo ensinar para mim e para você, que no meio da crise, não é ficar lambendo ferida não. Tadinho de mim, pastor esqueceu de mim, tadinho de mim, as igrejas não são como antigamente, tadinho de mim. Para com esse complexo de inferioridade. Pobre, feio, desajeitado, desengonçado. Olha para Jesus e faz o seguinte: ora pelos seus amigos. Pai, eu oro para que os meus amigos tenham uma experiência genuína. Eu declaro que eles terão uma experiência nessa igreja. Eu declaro que eles serão benditos do Senhor. Eu declaro que a família é bendita do Senhor. Eu oro pela prosperidade dos meus amigos. Eu oro pela legalização dos meus amigos. Eu oro pela restauração dos meus amigos. Eu oro pela cidadania dos meus amigos. Eu declaro que eles são benditos do Senhor. Mas como que nós vivemos? Somente em nós. O que muda agora na vida de Jó? Ele para de olhar para ele e olha para os amigos. Por último, pela graça de Deus, é o último. A Bíblia diz algo que para mim é precioso, irmãos. Olha o que a Bíblia diz, versículos 16 e 17. E depois
disto, viveu Jó 140 anos. E olha que maravilhoso, irmãos. E viu a seus filhos, aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Aí depois, então morreu Jó, velho e farto de dias. O cara que poderia ter morrido no início, com uma vida abreviada, Deus deu longevidade. E ele viu na vida dos descendentes dele o favor da mudança que ele promoveu. Irmãos, eu peço muita sabedoria para Deus. E eu faço uma oração simples e humilde diante de Deus. Eu peço para Deus para eu poder ver os casamentos dos meus filhos. Porque lá naquele dia lá eu acho que vai estar a minha parte, até aquele momento, está ok. Mas é engraçado, esse homem não só viu os filhos, ele viu o filho dos filhos. E a Bíblia diz que até a 4ª geração, esse homem foi transformado. Termino dizendo, não é a questão de como você começa, mas a Bíblia diz é como você termina. Quantos querem hoje, em nome do Senhor Jesus, serem transformados e olhar da agora para diante? Errou no passado, hoje é dia de ceia. Se você errou com seu filho está aqui, fala com ele, me perdoa. Se seu marido está aqui e errou com ele, fala para ele, amor, me perdoa. Perdoa minha negligência, perdoa minha truculência, perdoa minha... Se você, marido, errou com sua esposa, pede perdão hoje. Fala, olha, me perdoa, eu reconheço as minhas falhas. Mas não faz aquele negócio assim, olha, eu estou te pedindo perdão, mas você fez. Não, faz isso não. Pelo amor de Deus, não me ajuda no final dessa pregação para o negócio terminar up. Mas quantos querem aqui caminhar nessa transformação de Jó? Jó foi transformado. Nós estamos sendo transformados. E a oportunidade não é o que passou, é da agora em diante. Quantos querem hoje falar para Jesus, Pai, eu quero ser transformado, restaurado, posicionado, experimentado o fluir de Deus? Quantos gostariam? Fique de pé onde você está. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos ministrar aqui uma canção e depois nós vamos compartilhar a ceia. Presta atenção aqui em mim, irmãos. A ceia, a Bíblia diz, fazer isso em memória dele, de Deus, de Jesus. O que Jesus está falando? Tire os olhos de você, tire os olhos da justiça própria e olha para mim que sou Deus na sua vida. A ceia significa, tira os olhos de você, da sua incapacidade, da sua fragilidade, do seu pecado, mas olha para Deus. Deus está te falando, irmãos, olha para Ele. Hoje é dia de ceia, e eu gostaria então de ministrar um louvor, enquanto, se você está perto do seu cônjuge, se você quer orar com ele, com ela, e se você tem algo que você precisa reaver, uma atitude correta. Às vezes tem coisas que não é com o cônjuge, às vezes é você e Deus. Você ficou chateado com Deus. Às vezes você não flui em Deus porque você está preso em passado, em gente que errou com você. Fala, Deus, eu libero essa pessoa da minha vida. Mas conclui no seu coração. Quantos querem? Hoje é dia de concluir. Quantos querem? Coloca meia luz aqui para mim, por favor. Gostaria então que a gente vai ministrar aqui um louvor, que você começasse a orar na direção que Deus tem no seu coração, se é com seu cônjuge, se é com seu filho, se é com alguém no seu coração, se é alguma situação no passado, mas eu gostaria que você orasse em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora, tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.